Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas. Vamos começar nossa primeira live da semana. E hoje um assunto super gostoso, super especial, que é o enxoval da amamentação, né? As mamães gestantes já se depararam com aquelas listas enormes de enxoval. E hoje a gente vai falar especificamente sobre as listas de amamentação. Então, o que a gente pode, o que a gente não pode usar, com a querida Olga Carpe, que já vou chamar ela aqui, uma maravilhosa, que inclusive está no curso também Tudo Pra Mãe. E deixa eu já chamá-la aqui. Vamos lá, cadê? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, agora eu tô te vendo. Ai, tá bom. Bom, então estávamos introduzindo aqui, né, do que vamos falar hoje. Sim, Obrigada, Olga, querida, pela honra de termos você aqui. imagina. É, então, começa falando um pouquinho de você, sobre esse trabalho que você tem feito sobre ajudando as mamães, né, a voltar ao trabalho, mas se Sim, apresenta aí para o pessoal te conhecer. sim. Bom, primeiro é um prazer, Tati, estar aqui, estar dentro do seu projeto, né? Incrível. Eu comecei sendo mãe, né? Quando me tornei mãe da Olivia, que eu comecei a olhar um pouco mais para esse universo da amamentação, que embora eu já tivesse, né, minha graduação em enfermagem, já tivesse trabalhado como babá, né, quando eu morei fora, eu não tinha muito esse olhar para amamentação. E quando eu comecei, né, a me preparar para voltar para o trabalho, que eu trabalhava CLT na época, eu não sabia que era viável eu continuar amamentando a Olivia. Eu achava que era Uhum, obrigatório, né? Vou voltar ao trabalho, vou ter que desmamar. Eu não sabia que era possível, não sabia que era uma possibilidade. Então comecei, né, a tentar fazer várias coisas aqui para conseguir tirar o meu leite, deixar o leite ali reservado para ela. E as pessoas começaram a me perguntar, né? Olga, como é que você fez isso? Como que dá? Eu uhum, tô com uma amiga que tá voltando ao trabalho. E eu comecei a falar isso de uma forma muito natural, assim, né? O que eu estava fazendo, como é que eu tinha feito, e ajudando essas pessoas. E eu comecei a estudar mais e mais. Hoje eu já tenho vários cursos, né, dentro desse universo da amamentação. Terminei agora uma especialização em aconselhamento, estou terminando uma em aleitamento materno, e o meu foco iniciou mesmo com esse processo, né, de aumento de produção, início de estoque, como que faz essa oferta de leite, mas hoje já tem mulheres assim, do mundo inteiro que me procuram para vários outros tópicos, né, pré-natal, às vezes para desfazer confusão de bicos, etc. Então, virou o meu trabalho, né, oficial. Larguei lá o CLT que me fez, né, um dia buscar e olhar para isso. E hoje eu tenho uma empresa, né? Então a Amamente Mais hoje já conta com mais de, já até perdi as contas, mas a gente já tem mais de 2.500 alunas e a gente foca legal. muito no retorno ao trabalho e nesse preparo, né, de empoderamento dessa mulher, mostrando que o leite ela tem, né? Então o objetivo aqui da Amamente Mais é esse, é mostrar que essas mulheres elas não precisam depender de chazinho, né, da bomba X, Y, Z, que os corpos delas são completamente preparados para fazer, né, o leite para os seus Uhum. bebês. Carol, minha mentoranda. Que legal, muito bom, Olga. E a ideia, na verdade, de hoje a gente conversar é justamente orientar as mamães em relação ao enxoval. A gente vê Sim, essas listas na internet que são, assim, enormes, principalmente quando a gente olha aquelas listas das próprias lojas de maternidade, tem sim, muita coisa. Isso falando do enxoval como um todo, né? Que a gente vai recortar especificamente da amamentação para ver o que que pode ser útil, o que que não pode ser, o que que não é recomendado e entender o porquê que não é, mas para ajudar aí as mamães na montagem dessa lista do enxoval. E eu gosto sempre de pensar no mínimo que a gente puder, né? Na economia, no menos é mais. Hoje a gente tem essa facilidade também de comprar qualquer coisa pela internet, chega hoje, chega amanhã, ou pela farmácia, chega daqui a pouco. Então sim, as gestantes têm esse medo, ai meu Deus, e se eu precisar de alguma coisa? Mas é bom saber que tá bom, você pode precisar, você pode comprar depois, sim, tá tudo bem. sim. É, e acho que é um processo. Então vamos começar pelo. Talvez acho que vai ser o mais caro, o item mais caro da lista, mas vamos começar com a poltrona de amamentação. O que que Uhum. você acha? Se é bom, não é? Dá para ir sem? Qual que é a sua recomendação sobre a poltrona? Tá.
Bom, em relação ao enxoval, né, como você falou, eu acho que é interessante a gente pegar esse recorte do que acontece hoje em dia, né? A gente tem essa tendência a querer ter aquele enxoval, aquele bando de coisa ali para o bebê até 2, 3 anos, porque isso era feito pelas nossas mães, né? Pelas nossas avós, que quando descobriam que alguém estava, né, grávido já tinha aquela mobilização, né? Mas hoje, a gente, como você bem falou, a gente não precisa mais fazer isso, né? E eu acredito que a poltrona ela entra muito numa questão pessoal, né? De espaço da tua casa e onde você pretende explorar, né? De universo. Por quê? Se a gente pensa em investir, por exemplo, numa poltrona de 2, 3, 5 mil, né? Que existem poltronas por aí, o que Uhum. que essa pessoa vai acabar fazendo, né? Essa gestante vai acabar fazendo quando o bebê nascer? Vai achar que o amamentar é relacionado à poltrona. Então, ela vai ter um pouco de dificuldade, talvez, de amamentar em outros lugares da casa, porque ela vai achar que ela tem que usar a poltrona, né? Não, tem que usar a poltrona, né? Comprei a poltrona pro quartinho, tem que usar a poltrona. Mas o fato é que ela ajuda muito, né? Ela tem o braço, você consegue descansar, repousar a cabeça, isso é primordial, principalmente no início. Mas a ideia de você não ter uma poltrona também é super viável. Então, assim, não diria que é um item imprescindível no enxoval, não. Eu acredito que vai muito do que você imagina aí de amamentação. Eu, por exemplo, aqui, eu tinha não era uma poltrona, né? Era uma cadeira, mas eu quase não amamentava ali, era mais de madrugada, que ficava dentro do quarto da Olivia, mas assim, durante o dia era pela casa inteira, né? Era no sofá, era na minha cama, né? Era na cama dela. Então, assim, era em vários espaços. E se você quiser montar um quartinho, pensar se isso não vai atrapalhar a dinâmica, né, do espaço. A gente tem plantas super pequenas, né, Uhum. de apartamento. Então, se não vai atrapalhar a tua dinâmica ali de espaço, né, para de repente ter um local para você deitar, né, é preferível que você tenha um local para deitar. Então, se for tipo entre a poltrona e uma cama, né, foque na cama porque você vai poder deitar e descansar. Mas a Dilza é minha aluna também, falando que foi prática, nada de poltrona. E eu gosto de trazer também um detalhe, né? Quando a gente volta ao trabalho, aí trazendo um pouquinho mais para frente, né? Nem tão frente assim, são 4 meses. A madrugada é comum que o bebê acorde mais vezes, né? E aí foi nesse momento que eu senti falta de uma poltrona, porque eu acordava muitas vezes para pegar a Olivia, eu não consegui dormir com ela, né? Deitar com ela, cama compartilhada. E aí eu tava numa cadeira de balanço, só que era uma cadeira dessas cadeiras branquinhas, assim, de balanço, sabe? Não Uhum. tinha encosto para a cabeça. E eu acabei ficando com muitos problemas na cervical, na coluna, porque eu não tinha onde encostar a cabeça. Então, assim, se você for pensar, né, a longo prazo, puder investir, é uma coisa que é agradável, né? Se você tiver espaço Uhum. ali. Agora, né, não é imprescindível, não é um item que a gente fala, nossa, tem que ter a poltrona, senão não vai dar certo sua amamentação. Não é por aí. Boa. Aqui eu até não tinha espaço, né, para poltrona. Eu falei, bom, não vou ter, vou economizar nessa parte. E aí eu Sim. acho que mais ou menos um mês, ela tinha um mês ainda com um pouco de dificuldade com a pega. Eu falei, bom, preciso de uma poltrona. E aí foi bom, porque eu já tinha certeza que eu precisava mesmo ali, né? Então ali Sim, peguei uma sim, poltrona e até usada também, que nossa, ainda assim estava sim. super inteira, atendeu super bem. E justamente por essa questão da noite também, né? Porque durante a noite tava não tinha muito lugar e a posição também. Acho que no começo ajudou, acho que foi e foi Sim. bom também, justamente o que você falou nesses primeiros dias, eu amamentava em todo lugar, era na cozinha, era na Uhum. sala, era então assim, você já cria essa, já vai aprendendo até fora também, você já não fica dependente da cadeira, muito legal. E aí junto com a cadeira também. E vão comentando, meninas, o que vocês acham? Foi útil, não foi? Vocês gostam? Já compraram? Ainda não? Vão comentando aí. E junto com a poltrona, a gente tem também a almofada, né? Que muita gente até nunca nem viu, né? Essa almofada de amamentação. Mas explica um pouquinho, então, o que que é e se vale a pena ter no enxoval Sim. também. A almofada, ela dá suporte, né? Quando a gente fala em amamentar, a gente fica muito focado em pega, né? Eu acho que é bem comum as pessoas pensarem, o bebê tá fazendo a pega, né? Abriu a boca, não abriu a boca. Mas a pega, ela é diretamente impactada pela posição do bebê. Então, se esse bebê ele não tá bem posicionado no colo da mãe, aquele bebê que tá meio largado, meio torto, assim, meio pendurado, aquele bebê que fica parecendo querendo escalar o peito da mãe, isso pode atrapalhar a pega, né? E a gente tem consequências disso. Então, a almofada ajuda o bebê a ficar numa boa posição, né? Para a mãe poder ficar descansada, relaxada, né? Não levar o peito até o bebê, e sim o bebê até o peito. Uhum. E a almofada ajuda muito nisso, né?
Eu lembro que quando eu fui procurar, né, informação sobre a almofada, não é um item também muito barato, né? Daqueles assim, dos mais baratinhos, tem umas com um valor bem alto, mas assim, quando eu fui procurar, eu lembro que eu falei, não sei se eu vou comprar isso aqui não, qualquer coisa eu boto um travesseiro, uma almofada, né? Eu fiquei pensando nisso. Realmente, dá pra gente colocar um travesseiro, uma almofada, não é também um dos itens assim imprescindíveis, sabe? Tem que ter uma almofada, mas ajuda, né? Ajuda bastante, principalmente se for aquelas mais rígidas e que você consegue sentar com ela ao seu redor. Então ela encaixa em você. Então tem uns modelos bem interessantes assim que dá para você realmente posicionar o bebê de uma forma bem confortável ali para você. Se você for mãe de múltiplos, então super recomendo que tenha, né? Porque ajuda Sim. você a posicionar os dois bebês, né? Se geralmente mulheres que têm mais dificuldade de manipular o bebê, bebês prematuros, né? Bebês que são menorzinhos ou mulheres que não têm tanta segurança em segurar o bebê nas primeiras semanas, ajuda ter aquele apoio, isso dá uma sensação de não, o bebê tá seguro aqui, tá encostadinho aqui, vai dar tudo certo. Né? E aí você relaxa, quando você relaxa, você libera o ocitocina, então sai mais leite. Né? Mas assim, eu acho que é um item que, podendo pegar de alguém, podendo investir, né? Tendo aí, né, a possibilidade de investir, por que não? Eu acho que é válido. Mas também tem a contrapartida, né, Tati? Tem gente que compra, que tem e nunca usou, porque, né, foi inventando Mama Sutra e dá tudo certo isso aí também. Uhum. Eu lembro até que você falou do curso desse Mama Sutra essa semana, a Louise, agora ela tá virando de barriga para baixo assim, em toda hora. Ela tá dormindo, ela quer acordar para virar de barriga para baixo. Então ela tá mamando e ela tava mamando, dormindo, aí ela virou de barriga para baixo, dormindo ainda, ficou com o pescoção para cima, mamando. Eu falei, gente, tipo, na primeira semana eu não imaginaria que ela ia estar assim, toda torta, toda de qualquer jeito amamentando, assim. Então, Sim. esse é uma esperança do começo lá, que a gente fala de ser no começo meio duro, assim, né? Meio, nossa, será que vai dar certo? Mas chega essa parte que, assim, qualquer de ponta cabeça, o bebê tá amamentando, ele já acha Eu lembro que no escuro eu nem conseguia amamentar, porque eu não conseguia ver o bico, não conseguia encaixar. E agora hoje eu falei, gente, como eu consegui amamentar no escuro? É muito mais fácil, encaixa já, o caminho já vai certo, né? Sim, verdade. Mas legal. Então, temos poltrona, almofada, que se tiver aí um orçamento é bom, é bacana ter, mas também não é algo totalmente, na verdade, imprescindível, né? Isso. Agora o próximo, polêmico, né? Uhum. Na categoria aí dos bicos, né? Então, dos bicos a gente tem a chupeta, a mamadeira e o bico de silicone. Vamos começar pelo bico de silicone. Qual que é a função dele e se ele pode ajudar ou não na amamentação? Tá. Então, o bico de silicone, né, que a gente tem o nome, né, técnico dele, que é o intermediário de silicone, ele é uma membrana de silicone que vai entre o teu bico do peito e a boca do bebê. Né? A função dele primordial é formar um bico para que o bebê consiga fazer a pega, né? E também proteger o mamilo que possa já estar ali com um processo de fissura, né, avançado. Porém, né, olhando assim no primeiro momento, parece, que mágico, né? Então, legal, vai ajudar o bebê, né? Vai proteger o meu bico, então, né, vou usar. Só que o que acontece? O bico, ele modifica a forma como o bebê está mamando. Porque ele é um plástico, né? Então, o bebê que iria abrir uma boca, que iria pegar toda a areola, ele vai começar a fechar a boquinha e pegar mais para a área aqui do mamilo. E é aquilo, né, gente? Eu usei, aqui foi importante, eu usei na primeira semana, usei na segunda. Tem casos e casos, mas o fato é que a ciência já nos mostra que é diferente o movimento que o bebê faz. Então, quando a gente fala de intermediário de silicone, a gente tem que ter muito cuidado aí, né? Foi investigado todo o restante, né? Foi investigada a mamada, foi a equipe que está observando investiu tempo em ajudar nesse posicionamento, ajudar nessa pega. Eu escuto muitas histórias, Tati, de mulheres que saem da maternidade, todo mundo pegou no peito da mulher, enfiou o peito da mulher na boca do bebê, o peito ficou roxo, não deu certo, porque todo mundo tentava toda hora, essa mulher ficando também nervosa. E, por fim, saíam da maternidade com o intermediário. Então, assim, quando a gente fala intermediário de silicone, é importante a gente ter noção do contexto, né? Qual foi esse contexto? Né? Como é que foi para essa mulher estar nesse ambiente, alguém pegar na mama dela, enfiar na boca do bebê? Né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar e analisar. Eu, particularmente, nunca precisei lançar mão, já acompanhei casos difíceis de início, de pega, assim, sabe? Bem difíceis de bebê escorregado, bebê não conseguir manter a pega, mas a gente vai mudando o posicionamento também. Tem técnicas para a gente poder ajustar
a areola na boca do bebê. Então, tudo isso a gente vai trabalhando, isso tudo demanda tempo, né? Então, o intermediário, a gente precisa ter esse cuidado, porque o intermediário, dentro desse processo de amamentação, ele pode até atrapalhar a percepção do seu corpo de necessidade de demanda de leite, né? Porque lembra que eu falei que tem um plástico que fica aqui e o bebê muda a forma como vai sugar essa mama? Então, o corpo não entende que precisa produzir tanto leite. Vira uma grande bola de neve. Então, é um item pra gente ter muito cuidado. Eu recomendo fortemente que vocês não incluam aí dentro do enxoval de vocês. Se for uma coisa, mas é que indicaram lá e coisa e tal, vê se não vale, se não faz mais sentido buscar um profissional especialista, né? Vai num banco de leite, se não tem condições, né? O banco de leite tem o atendimento gratuito. Se tem condições, já contrata uma consultora para ir até você, né? Para ajudar você nesse processo e deixa o intermediário lá, né? Para o final. Fez tudo, não deu certo? Pensa no intermediário junto com o profissional que está com você. O que acaba acontecendo hoje, Tati, é que as pessoas usam como se fosse uma mágica, né? E não conseguem tirar depois. Então, esse é o grande problema, né? O grande risco dele. Ô, Olga, a Tati aqui falou que ela tá amamentando há 3 dias de vida do bebê. Legal, Como que ela consegue saber se ela tá fazendo uma pega correta? Tá. Tati, parabéns pelo seu bebê. De forma assim, bem rápida e geral, a gente espera que o bebê abra uma boca grande e abocanhe grande parte da areola, que é essa área mais escura aqui, né, do peito. Ele não precisa fazer uma pega simétrica, né, certinha. A gente posiciona o bico em direção ao céu da boca do bebê, então pode ser que você veja um pouquinho aqui escurinho ainda da sua areola, não tem problema. O queixinho do bebê bem encostado aqui na sua mama, é o queixinho que vai fazer aquela massagem, né, para ajudar o leite a sair aí da tua mama. O lábio do bebê, se ele tiver mais para fora, né, tipo aquela boquinha de peixinho, melhor. Você precisa observar barulho, então se tem ar entrando, vai fazer um estalado. Então a gente não espera ouvir isso. Se eu tá ouvindo, tem alguma questão, eu acho que o ponto principal tá sentindo dor? Tá sentindo incômodo? Esse é um ponto de atenção. Não é para sentir dor, não é para sentir incômodo. Se está sentindo dor e incômodo, não é que você está fazendo algo de errado. Muito pelo contrário. Você está fazendo o melhor possível. Só que tem algo que possa ser ajustado. Então, busca um profissional qualificado, tá? E quando eu falo, gente, profissional qualificado, não necessariamente é o pediatra, tá? Assim como eu, né, na minha graduação, aprendi pouquíssimo de amamentação, os pediatras também. Isso não faz parte do nosso currículo dentro da área da saúde, né? As ciências de área da saúde de geral, gente. Enfermagem, nutrição, fono, a gente não olha muito para amamentação. Então, busque profissionais que tiveram esse olhar e fizeram esse estudo após a graduação, tá? Boa. E aí, quando a gente fala da mamadeira, Olga, poxa, eu quero amamentar, mas e se eu precisar da mamadeira? Se eu precisar dar um complemento, é bom ter em casa para uma emergência? O que você acha? Bom, a mamadeira, ela entra, acho que dentro do mesmo contexto, né, do precisar da poltrona, né? A gente acha que precisa de ter tudo aquilo. Eu, quando estava grávida, gente, eu achava que eu ia precisar de todas essas coisas. Então, eu já fiz aquele enxoval gigantesco, né? E eu achava que era pouco, né, na época, porque eu ia cortando vários itens dessas listas gigantes. Mas o fato é que eu trouxe várias de fora, de várias marcas, de vários tamanhos, justamente por isso, para essa sensação de se eu precisar. Mas na época eu não tinha a informação que eu tenho hoje, né? Que ao usar a mamadeira, o bebê modifica o padrão de sugar. Então, o que acontece? Que é o que a gente chama de confusão de bicos, que é quando o bebê, ele que estava habituado a abrir o bocão, né, a posicionar aqui o bocão aberto na mama, fazer um movimento aqui que a gente chama de ordenha, né? Então ele faz 4 movimentos com o maxilar, né? Então ele abre o maxilar, ele avança o maxilar, ele fecha e volta. Ele vai fazendo um quadrado para ele poder fazer esse movimento de ordenha. Então ele está habituado a fazer esse movimento, né? E aí a gente entra com uma mamadeira, o bebê muda o movimento, porque na verdade ele não tem que fazer muito esforço, né, gente? Vocês já viram uma mamadeira, mas assim, se você virar ela de cabeça para baixo, já sai o leite, não tem que fazer um esforço, né? Então o bebê começa a mudar o movimento, que é fechar bem a boca, né? Então ele tava com a boca bem aberta ali, né? Para conseguir abocanhar a mama, ele vai fechar a boca, ele vai posicionar a língua diferente, então a língua vai para trás da boca, na mama. A língua tem um papel importantíssimo aqui, porque é a língua que vai massageando aqui, junto com o queixinho, né? A língua vai massageando aqui a mama. Então, essa língua vai para trás, essa boca fecha, e esse bebê começa a fazer esse movimento aqui, ó, que a gente chama de pistão, que é abrir e fechar a boca, abrir e fechar a boca. Aí o que acontece? Isso pode acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro dia de uso, mas pode acontecer depois de meses também. O bebê vai se habituando a fazer esse movimento e vai para a mama repetindo esse movimento. Então é comum ele escorregar do peito,
escorregar do peito. Por quê? Porque ele tá fechando a boca, né? Pegar só no mamilo, ele começa a morder, e aí você fala, ai meu Deus, mas ele tá mordendo, tá doendo, não tá legal. Né? Então, o grande risco do uso de uma mamadeira é isso. E se você pensa, ai, mas se eu precisar fazer alguma coisa, como é que meu bebê vai comer? Né? Existem outras formas mais compatíveis com a amamentação de ofertar o leite para o bebê. Tá? E aí, quando a gente pensa em amamentar, a gente pensa nos benefícios, né, todos da amamentação, que não é só do leite, é interessante a gente pensar se vale a pena entrar aí ou não com uma mamadeira. Então, opções. Qualquer tipo de copo aberto que você tenha, né, de doses, de cachaça, xícara de chá, de café, qualquer tipo de coisa aberta, funciona para qualquer idade do bebê, desde recém-nascido. Temos também as colheres dosadoras, que elas se assemelham um pouco, né, uma mamadeira, ela tem um recipiente atrás, onde você coloca o leite, e na pontinha uma colher, né, mesmo, então dá para você ir dando leite ali para o bebê. Não recomendo sondas nem seringa, porque a gente pode entrar na confusão de fluxo, porque o fluxo do peito sai diferente do fluxo desses dispositivos, né? Então, quando a gente pensa em dar um leite para o bebê, seja complemento com fórmula, seja do próprio, tem um mosquito aqui, seja do próprio leite, né? Então, se a mulher está tirando leite, está dando para esse bebê, é bem mais interessante a gente pensar nos dispositivos que vão ser mais compatíveis com a amamentação, se é desejo dessa mulher continuar amamentando esse bebê, né? E quando a gente fala disso, Tati, acho que é legal também a gente pensar nos outros benefícios, né, da amamentação, porque parece que, mas não vai dar para amamentar, então tá tudo bem, né? Eu vou escolher a mamadeira. É legal a gente pensar no que esse movimento da mamadeira atrapalha o desenvolvimento da face do bebê. Porque quando esse bebê ele tá no peito, o fato dele fazer esses 4 movimentos, né, dele abrir bem a boca, dele avançar esse maxilar, esses movimentos todos ajudam a face do bebê a se desenvolver, né? Porque assim, naturalmente, todos os bebês eles nascem com o queixinho para trás, né? Que é o que a gente chama de retrognatas. Esses bebês, eles nascem com o queixo mais para trás aqui, né? Então, não nasce aqui no perfil, o queixo ele nasce mais para dentro. Olha o teu bebê aí de perfil que vocês vão ver. Por quê? Isso é evolutivo, é natural para o bebê poder descer pelo canal vaginal. Se ele tivesse o queixinho, né, como deveria ser, né, na forma adulta, eles não iam conseguir passar pelo canal vaginal. Então, eles já nascem com esse queixinho mais para dentro. Olha como, né, a natureza é perfeita. E o movimento de fazer essa sucção, né, essa ordenha da mama, que vai mudando, né, vai indo para frente esse queixo, ajuda a drenar essa mama e ajuda a desenvolver a face desse bebê. E quando a gente entra aí com uma mamadeira, a gente não está proporcionando esse desenvolvimento pleno da face desse bebê. E o que isso atrapalha lá na vida, lá na frente, né? Como esse bebê ele não está sugando um peito, né? Ou um dispositivo que ele vai conseguir desenvolver a face, o que pode acontecer? Ele pode ter uma série de problemas respiratórios. Por quê? Se a face dele não está se desenvolvendo como deveria, né? Ele vai começar a atrapalhar o processo aqui, ó, do espaço, né, de respiração do nariz. Por quê? Porque a face que deveria se desenvolver assim, vai começar a se desenvolver assim. Né? Então vai ser aquele rosto mais alongado, aquele céu da boca mais lá para o alto, né? E o céu da boca, gente, ele é o chão do nosso nariz, né? Então, se o céu da boca está muito pro alto, quer dizer que o chão do nariz está muito lá em cima, colado. Então, não tem espaço para o ar passar. Então, vai ser uma criança que vai ter maior propensão a ter sinusite, rinite, otite de repetição, né? Então, todas essas coisas podem vir por conta do uso dos bicos. Então, é uma coisa que eu sempre falo. A escolha vai ser sempre de vocês. Sempre, não, mas eu quero escolher a mamadeira. Tudo bem. Mas faça essa escolha de uma forma consciente, né? Sabendo de todos esses poréns que podem acontecer por conta do uso da mamadeira. Porque eu aqui não sabia disso, né? Eu aqui, quando eu escolhi comprar a mamadeira, eu não fazia ideia. Ninguém nem tinha me falado disso. Os pediatras que eu fui, né, também na época, os 9, antes de encontrar a atual, ninguém falou sobre isso comigo. Ninguém falou desses prejuízos todos, né? Ninguém contou que não era só arcada. A gente acha que a mamadeira, chupeta, só vai atrapalhar a arcada dentária, né? E não é. A arcada dentária é um detalhezinho, assim, gente. Tem vários outros malefícios. Eu tenho vários posts sobre isso lá no Instagram de confusão de bicos, mas assim, foi só para dar um resumo, né? O quanto que é importante a gente pensar nesse dispositivo na hora de ofertar o leite para o bebê. Show, show, excelente, bastante informação. E até quando eu na maternidade cheguei a complementar com fórmula também, acho que foi até os 2, 3 meses mais ou menos, a gente ainda continuou complementando, e nesse período usei muito a colher dosadora. E é engraçado que você vai nos lugares assim, ninguém nunca viu
pessoa estranha fala, nossa, é uma mamadeira? Não, é uma colher. E ela acaba sendo muito prática, né? Porque realmente não gera essa confusão de bico. É muito fácil, depois que você pega o jeito ali, eu acho que é mais fácil do que o copinho, porque você já leva para transportar, eu já levava com a própria água dentro e quando chegava no lugar eu misturava ali com a fórmula. E aí depois dos 3 meses continuei, graças a Deus, a conseguir reverter para amamentação exclusiva. Mas acredito que foi justamente também por não ter colocado a mamadeira, né? Porque talvez se tivesse complementado com mamadeira, teria sido mais difícil, né? Mas aí conseguimos e seguimos aqui com a amamentação também. E Olga, acho que concluindo, para a gente fechar sobre essa parte, sobre os bicos, entra a chupeta também, né? Que muita gente também é a mesma coisa, quer ter em casa, pode ser que use, pode ser que seja útil, se o bebê chorar muito. Quais são aí os pontos positivos e negativos da chupeta também? Bom, então quando a gente fala em chupeta, uma coisa interessante da gente pensar é o porquê que a gente está querendo dar a chupeta, né? Então, antes de pensar numa chupeta, pensa assim, mas por que eu quero usar essa chupeta? Qual é o objetivo do uso dessa chupeta? E aí vocês podem levantar aí coisas, né? Como, por exemplo, porque o bebê chora demais. Porque o bebê quer sugar o tempo inteiro. Porque o bebê só quer ficar no peito, né? Então, qual é o teu motivo? Por que você escolheu dar, né? Por que você está pensando em dar a chupeta? E aí a gente vai desmistificando algumas coisas. Por exemplo, se for, porque o bebê chora muito. O bebê chora. Né? Então, para quem está aqui grávida, né, ouvindo a gente, já assemelha essa informação. Bebês choram, é a forma como eles se comunicam. Né? Então, se a gente espera que o bebê não chore, tem algo errado. Alguma coisa com esse bebê está acontecendo se ele não está chorando. Né? Não é uma boneca. Então, assim, é um bebê que vai chorar, ele vai se comunicar através do choro. E quando a gente entra com uma chupeta, a gente tira uma série de possibilidades desse bebê. De conhecer o mundo. Né, através da boca, seja botando a mãozinha, seja levando um brinquedinho até a boca, né, seja explorando ali o que está no universo dele que ele vai conseguir trazer, né, para a boca dele, porque os bebês fazem isso o tempo inteiro. Então, quando a gente oferece essa chupeta, essa possibilidade de explorar, né, de ter várias sensações na boca dele, fica restrito à sensação da chupeta. Então, isso é um ponto quando a gente fala lá na introdução alimentar, né? Então, se vocês forem observar crianças que têm seletividade alimentar, que não conseguem mastigar, que não conseguem lidar com texturas diferentes na boca, pode ter certeza que esse é um dos bebês que usou chupeta, porque ele não teve uma desensibilização da área da boca, né? E aí você vai falar, mas vai ficar com outro bebê, bom, vai ficar com outra cuidadora, não sei o que fazer. Essa pessoa acha que o bebê, né, tem que ficar quietinho ali no bercinho, coisa e tal. E a gente começa a olhar pro lado do bebê, né? Então esse bebê, o que ele tá querendo comunicar com isso? Um bebê, ele precisa do quê? Né? Da chupeta do colo, né? De alguém ali cuidando dele, de alguém ali com ele no colo, alguém dando atenção, né? Emocionalmente disposto para esse bebê, disponível para esse bebê, ou do berço. Né? E a gente começa a refletir o porquê disso tudo. E o que acontece quando a gente dá a chupeta? Acontece as mesmas coisas que eu comentei em relação à mamadeira, em relação ao intermediário, mas um ponto assim que eu preciso dizer para vocês realmente fazerem uma escolha consciente aí do uso ou não, é o momento em que o bebê está sugando a chupeta, ele deveria estar sugando o peito, né? E por que ele deveria estar sugando o peito? Porque o nosso corpo, ele é demanda dependente, ou seja, o nosso peito, ele só entende que tem que produzir mais leite se tem um bebê sugando aqui. Se não tem bebê sugando aqui, o nosso corpo entende, nem precisa produzir leite, não tem ninguém ali sugando, então tá tudo certo, porque é uma fábrica, né? Então a fábrica, ela vai aumentando a sua produção de acordo com que o consumidor vai lá, né? Tomando mais. Então aqui é a mesma coisa. O nosso corpo, ele vai entendendo que tem que produzir mais se o consumidor, o bebê, vai sugando mais aqui o peito. Então, se a gente oferece uma chupeta, e gente, eu falo isso sem julgamento nenhum, porque eu ofereci a chupeta aqui para minha filha é realmente com o intuito de trazer informação para vocês, porque eu não tinha essa informação quando eu fiz essa escolha, né? Eu fui ali guiada pelo todo. Todo mundo falava que tinha que dar chupeta, dei chupeta e a criança quase largou o peito depois, né? Eu consegui reverter a tempo. Mas assim, quando a gente oferece a chupeta, além de poder ter todos esses sinais, né, do bebê começar a soltar o peito, escorregar a pega, pegar só no bico, mudar aqui a pega dele, ele também atrapalha a produção. Então, todo momento que o bebê tá lá sugando aquela chupeta, ele poderia estar sugando seu peito. E isso ajuda a calibrar o teu corpo, quanto que ele precisa produzir de leite para ser adequado para o seu bebê. E o que acontece quando a gente tem aí a chupeta? A gente não tem a livre demanda. Porque a livre demanda, ela acontece quando o bebê vai ao peito, quantas vezes ele quer, quantas vezes ele precisa, para sugar também. E aí, se esse bebê ele não está sendo alimentado, né, em livre demanda, o teu corpo vai regular a tua produção para baixo e vai virar uma grande bola de neve, porque o seu corpo começa
a regular para baixo, o bebê começa a ficar irritado, porque ele suga, 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 demora para descer o leite, né? Porque ele não está estimulando como deveria. Aí o bebê começa a chorar mais, e aí entra mais a chupeta, e aí ele muda mais o padrão que ele estava fazendo. Ele vai para a mama já irritado, e aí ele começa a perder peso, porque não está saindo o leite como deveria, e aí vai entrando outras coisas. A fórmula vai entrando, a mamadeira, e aí vira uma grande bola de neve do desmame, né? Que a gente chama. Então, quando forem, né, fazer esse enxoval, ponderem, né? O que vocês querem? Qual é teu objetivo? Você quer amamentar esse bebê? Então, pensa em outras formas de acalmar esse bebê. Um sling, por exemplo, né? Aprender as formas, né, de acalmar o bebê, como o ruído branco, né? Que é o tem aplicativos hoje que fazem isso pra gente não ficar sem saliva, né? O ninar o bebê, né? As posições do bebê, antecipar incômodos desse bebê, porque ele vai chorar, seja por fralda, seja por incômodo de roupinha, sabe? Aquelas roupinhas que tem às vezes uma etiqueta. É a forma que o bebê vai falar que tá incomodando ele, né? O bebê não chora só por fome, né? A fome é um dos fatores. Então, olhar para tudo isso, né? Qual é teu objetivo, né? Quando pensa em ter esse bebê? Você quer amamentar esse bebê? Né? Você quer oferecer o melhor, né, para o desenvolvimento corporal, facial, o melhor para o desenvolvimento nutricional do bebê, imunológico através do leite humano? Ou não, ou para você isso não é possível, não é viável pelas suas questões, né? E aí isso é uma escolha sua, é sua questão. Mas eu falo que uma escolha, Tati, ela só é uma escolha quando a gente sabe o que pode acontecer, sabe? Porque o que eu mais vejo, que foi o que aconteceu comigo também, é que a gente não tem essas informações, né? E aí o mundo todo fala, mas dá, não dá nada, não tem problema. E você vai lá e cai, né? E faz. E aí na hora, porque assim, só quem passou, gente, por uma confusão de bicos sabe o desespero que é tentar dar o peito pro bebê e o bebê recusar. Né? É desesperador, porque você vê o bebê irritado, vê o bebê querendo pro peito e ele não consegue mamar. Então, é o que eu falo, a informação muda o jogo completamente, porque você, munida dessas informações, você pode até fazer a escolha de dar, né? Que acontece muito com as minhas clientes, né? Elas falam, não, mas eu vou dar porque é minha escolha e tal, não sei o que, porque minha avó que vai ficar, não sei o que, não sei o que. Vou dar. Mas elas já ficam atentas aos sinais. Então, quando a gente tem essa informação, a gente já sabe, opa, tá escorregando a pega. Tem alguma coisa errada. Então a gente já pode tomar uma atitude porque a gente sabe que tem alguma coisa errada. Agora, se a gente não sabe que tem alguma coisa ali de errado, a gente não sabe nem o que é confusão de bicos, a gente vai achar que é assim mesmo, né? E esse bebê vai começar a perder peso, vai começar a ir menos pra mama, né? E vai virando ali toda essa grande bola de neve. Show, mas é justamente isso, você falou muito bem, é ter informação, e com a informação correta, e aí a mãe, a mulher toma ali a decisão, mas consciente, né? Consciente dos riscos que podem ter ou não, como qualquer coisa na vida, né? A gente fala muito sobre isso em relação ao parto, né? O parto tem cesárea para o parto normal. Toma a sua decisão, a decisão é sua, a gente não está aqui para julgar, mas a gente quer trazer informação atualizada, recente, de forma clara, para que a mãe consiga tomar a sua atitude, a sua escolha, né? Fazer a sua escolha. Mas vamos seguindo então. Falamos já sobre poltrona, a almofada de amamentação, chupeta, mamadeira, bico de silicone, a colher dosadora. E vamos falar agora então sobre o coletor de silicone. Tá. Você tem um aí, Olga? Acho que eu tenho. Peraí, tenho. Ah, boa. O que você acha desse bonito? Esse coletor, gente, ele é assim, ó, pra posicionar, né? É muito útil quando você tá dando mamar em um peito, né? E o outro tá ali gotejando, né? Muito comum no início da amamentação, né? Que o peito ainda não calibrou, o nosso corpo ainda não entendeu o quanto que ele tem que produzir. Então isso é muito útil, porque qualquer gota que poderia estar indo talvez para uma fralda, talvez para um absorvente, talvez pingando ali no absorvente ou no próprio sutiã, você vai conseguir coletar, né? E você vai fazendo até um estoque ali de emergência para ter no teu freezer com esse leite que está saindo dali. Isso é muito bacana, muito útil. Não confundir isso aqui, gente, com as conchas, tá? Aquelas conchas que são desenvolvidas para ficar dentro do sutiã, né? As conchas, elas não são, né? Não é nem só eu aqui que não estou recomendando, mas elas não são recomendadas mais. Por quê? Porque ela pode acabar lesionando aqui os seus ductos, né? Porque ela faz uma pressão aqui na área da areola. Então, ela pode lesionar os ductos por ser feita para ficar ali, né? Evitando esse gotejamento, ela pode começar a proliferar fungos ali, porque deixa abafado, deixa úmido. Então, isso aqui é diferente, né? Então, isso aqui é para usar durante a mamada. Então, botou o bebê para mamar, botou isso aqui do outro lado. Acabou a mamada, pega o leite, guarda lá, lava isso aqui e deixa próximo
deixa pronto para o próximo uso, né? É diferente aí da concha. Isso aqui é muito prático, tem um valor super acessível, então eu recomendo super que tenham, porque você consegue hoje uns por 40, 50 reais, né? Então é bem interessante. É silicone, então assim, ele dificilmente vai lesionar a tua mama, porque é bem maleável, né? Então é diferente da bomba, né? A bomba de extração que algumas mulheres podem sentir incômodo, então dificilmente alguém vai se sentir incômodo com o coletor e vai proporcionar aí para você ter esse estoque de leite, né? Então vai ter ali uma gotinha que vai, né, sendo guardada, né? Não vai sendo desperdiçada. Eu lembro que isso aqui surgiu aqui no Brasil. O IVA já devia ter 1 ano e meio, uns 2 anos, não lembro, mas não foi uma coisa que aqui no Brasil era comum, né, há 4 anos atrás. Então, eu lembro quando eu vi isso, eu falei, gente, por que eu não tive isso no início? Porque meu peito pingava. Eu falei, nossa, isso aqui ia me ajudar tanto se eu tivesse no início, sabe? É uma coisa tão em conta, né? Então, assim, não é um investimento de 5 mil reais, né? Ou, sei lá, 500 reais, que é uma almofada, né? 50 reais. Então, super acho válido incluir isso aqui na lista de enxoval, sim. Show, show, ótimo. E as rosquinhas, quais são qual a função dela, como que ela pode ser útil? Já entra também em baixo custo também, né? Sim, vamos falar em relação até à própria concha, né? Porque a rosquinha, ela entrou como um substituto dessas conchas, né? Que hoje a gente já sabe que elas não são indicadas, porque ela pode trazer uma série de problemas, como eu já falei, né? Então, qual é o grande objetivo da rosquinha? É fazer com que o teu peito, né? O teu bico aqui, não entre em contato com uma superfície, né? Seja sua blusa, seja o sutiã. É bem comum no início da amamentação, que por mais que não tenha nenhuma lesão, né, nenhuma fissura aqui nessa mama, que fica assado, né, fica incomodando. Então, às vezes, só a blusa encostar já dá aquele incômodo. Se tá fissurado, então tem uma ferida, pior ainda, porque pode grudar no sutiã e na hora que você vai puxar, vem junto a casquinha, dói pra caramba. Então, quando você usa essa rosquinha, que é no pior que eu não tenho aqui agora, Tati, para poder mostrar. Mas que imagina um donuts, né? Aquelas rosquinhas dos Simpsons. É aquilo feito de tecido que vai proteger aqui o mamilo, né? Então vai ficar o mamilo sem entrar em contato com as superfícies, sutiã, né, etc. Então o grande objetivo dele é esse, é evitar que entre em contato e vai ajudar, claro, também a não deixar você completamente molhada, porque como é de tecido, vai também absorvendo, né, o leite que está saindo por ali. Você pode adquirir essas rosquinhas prontas, né? Hoje já vende essas rosquinhas prontas, né? Os donuts ali prontinhos, você vai trocando a capa, feito de algodão e uma espuma interna, ou você pode fazer o seu com uma fralda, né? Então, eu recomendo até fralda de ombro, aquela fralda maior, sabe? Você vai dobrar essa fralda, né? É um quadrado, você vai dobrar ela em triângulo e vai enrolando ela. Então, vai virar uma cobrinha. Você enrola essa cobrinha e coloca, né, aqui no seu peito. Isso ajuda a evitar esse contato, né? Então, é muito mais interessante do que usar, por exemplo, a concha, né? Que a concha, ela veio muito para isso, né? Para evitar o vazamento e para evitar contato, né? Só que ela evita com plástico, então acaba deixando abafado, deixa muito úmido. E a ideia é não deixar essa rosquinha também muito úmida ali, sabe? Começou a ficar úmida, já troca, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a umidez nesse início, gente. Nesse início não, né? Durante toda a jornada de amamentação, porque senão a gente pode propiciar a cândida, né? A candidíase mamária, porque tá os fungos, eles adoram ambientes úmidos, né? É a mesma coisa da candidíase vaginal, né? Ambientes muito úmidos, ambientes ali que estão abafados, né? Então, quem já teve aqui, por exemplo, candidíase vaginal e ouviu do ginecologista assim, tem que dormir sem calcinha, né? Por que tem que dormir sem calcinha? Porque é para deixar para respirar, né? Isso ajuda, respirar ajuda o fungo a não se instalar ali. A candidíase mamária é a mesma coisa. Se a gente tapa isso aqui com uma concha, né, que é um plástico, vai deixar abafado, né? A rosquinha já vai ajudar nesse sentido, porque não vai tampar, né? Ela só vai afastar. Então, ela cria aqui como se fosse um amortecedor, né? Para que ela avance aqui assim, né? Para que o mamilo não entre em contato com nada. Então, vai ajudar você nesse sentido e não vai abafar. Show, show. E já entra um pouquinho no que você falou também, os absorventes de seio. Sim, sim. Absorvente vai nesse sentido também. O que eu recomendo que vocês façam? Em casa, evitem, né? Então, a mesma coisa assim do que a gente for parar para pensar em sutiã. Se em casa você se sente confortável em não usar sutiã, é melhor, é bom, deixa livre, sabe? É bom até para cicatrizar. Agora, se não, não, me sinto confortável com sutiã, tudo bem, mas troque ele
com frequência, não deixe úmido. E aí, se você pensar em usar um absorvente, prefira aqueles de tecido, né? Que eles são de algodão, porque o algodão vai deixar a pele respirar, vai deixar o teu mamilo respirar. Quanto mais você puder deixar livre, melhor, para tua pele se habituando, né? Toda aquela que a gente chama de microbiota, né? Então, todas as bactérias, os fungos aqui que estão mudando, estão entrando em contato com a saliva do bebê, tudo isso vai conseguir se reorganizar de uma forma muito mais rápida, se a gente não ficar tampando, né? Agora, é claro, vai numa consulta, vai sair, vai em algum lugar, coloca, mas com muito cuidado para não deixar úmido, né? Para não deixar ficar ali realmente muito molhado, muito úmido, porque senão a candidíase também se instala, né? Existem aqueles descartáveis, né, Tati? Só que os descartáveis, eles têm um detalhe. Assim como os absorventes, sabe? Os nossos absorventes, eles têm uma placa atrás, né? Uma membrana atrás que é de plástico, justamente para não ter vazamento, né? Então, esse plástico, ele deixa muito abafado. Então, se for usar o absorvente, tente optar pelos de algodão mesmo, porque vai manter essa respiração aí da área. Ótimo. E Olga, que dica que você dá em relação aos sutiãs? A gente é bem comum aquele sutiã já com a... Como que chama aquela travinha? Aquele clipezinho, né? De abertura. Mas o que você recomenda em relação a tamanho, quantidade? Compra um número maior, muitos, poucos? Tá, o que a gente pode fazer, Tati, é que é a mesma ideia, né? Não precisar tantos antes, durante o enxoval, mas estar ligado ali na primeira semana, que pode ser que precise de mais, né? Eu acho que 3 é um número, assim, mínimo para ter de sutiã de amamentação. Eu acho que ideal seria uns 6, porque no início é comum você precisar trocar e vai lavar, não sei o que, nem sempre consegue lavar se você estiver em casa sozinha, né? O companheiro ou companheira ficou só 5 dias em casa com você, né? Aqueles 5 dias iniciais da licença paternidade. Como é que você vai fazer, né? A dinâmica de botar na corda e tirar, não sei o que, aquela confusão. Então, tendo aí um número maior é mais interessante, né? E na hora de comprar, né? Tô grávida, então, Olga, qual é o número que eu compro? Eu compro pelo menos 2 números maiores do que você utiliza, né? Porque a mama, ela vai encher mais, ela vai crescer mais. É comum, é esperado que isso aconteça. E o interessante é que fique confortável. Se for uma coisa que tá te apertando, que tá apertando a mama, é perigoso também, até para produção de leite. Porque se tem uma coisa que é apertando o peito, né? Muito forte, tipo um top de ginástica muito forte, tá apertando aqui tua mama, né? Sabe aquele de corrida, né? Que a gente não consegue nem respirar direito, né? Não é recomendado. Por quê? Porque o corpo ele começa a entender que ele não tem que produzir tanto leite, né? Então, dentro desse universo aí de amamentação, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está usando na região aqui da mama, né? Esses de clipe, eles são interessantíssimos, né? Porque fica mais fácil ali de você abrir, né? E dar o peito para o bebê, mas, mais uma vez, não é uma coisa imprescindível, né? Se você não tiver o sutiã de amamentação, você vai amamentar da mesma maneira. Só que ele ajuda, né? Ele é muito mais prático nesse processo. Mas você pode usar top, você pode não usar sutiã também, se você preferir, né? Tem mulheres que não se sentem confortáveis com sutiã e preferem não usar. Mas nesse início de amamentação, principalmente quando tem a descida do leite, né? Que é o que a gente chama de apojadura, que é o leite maduro, né? Antes tinha o leite chamado colostro. É comum as mamas ficarem muito rígidas e dolorosas, então doloridas. Então, se tem alguma coisa ali para dar essa sustentação, dá mais conforto, né? Então, isso vai depender do como você está se sentindo. Então, por isso que eu falo, pelo menos 3 eu acho interessante ter, né? Pensar em 3. Hoje a gente tem uma série de marcas que vendem vários tipos. Antigamente só tinha bege, né? Só tinha uma manutenção era bege. Hoje em dia não, você consegue vários tipos e várias lojas, vários preços, assim, facilmente você encontra uma nessas lojas de lingerie mais baratinhas ou até essas lojas de lingerie mais caronas, né, e com renda, não sei o quê. Então existem vários tipos, mas pensar em ter aí uns 3 eu acho bem factível. Show, show. Olga, foge um pouquinho do assunto, mas vamos responder essa pergunta aqui. Uma gestante de 2 meses e ela está perguntando quais cuidados ela tem que ter durante a gestação para preparar a mama. O que pode ou deve ser feito alguma coisa? Tá, o nome dela é Daline. Isso. Tá, Daline, parabéns pela sua gestação. Antigamente, né, você deve ter ouvido já aí do pessoal da sua família, era muito indicado fazer preparo com a mama, né? Seja esponja, né, bucha, abrir, né, que um mamilo, enfim, lavar, né, coisas assim. Hoje em dia a gente já sabe que isso atrapalha o processo, porque o teu próprio corpo, ele naturalmente ele vai preparar essa região da mama, né? Então você vai observar, por exemplo, que a tua areola, né, que é essa área aqui mais escura, pode ficar mais escura durante a gestação. Por quê? Porque ela vai ficando mais escura, porque justamente a pele vai ficando mais...
qual é o adjetivo? Mais firme, né? Vai ficando mais grossa, sabe? Mais fácil ali para o bebê conseguir mamar sem machucar você. Não vai ficando aquela pele fininha. Então isso acontece naturalmente, assim como a hidratação. Não precisa usar nenhum tipo de creme, nenhum tipo de hidratante. O teu corpo se encarrega de fazer isso. O preparo que é fundamental durante a gestação é informação, é isso que você está fazendo aqui, né? É você estar buscando informação, e informação, gente, de forma inteligente, né? Porque informação a gente tem trocentos, a gente digita no Google, aparece um monte de coisa. Mas, assim, busque informações que são baseadas em evidências. O que que é isso? Que são informações que estão seguindo os órgãos de saúde, que estão seguindo os últimos estudos científicos, né? Dos artigos científicos, a ciência, né? Porque senão a gente fica ali muito apegado ao que acontecia 20 anos atrás. E a saúde, vocês acompanharam, né? O que aconteceu com a saúde com o Covid, né? Foi tudo muito rápido. A saúde é assim. Então, se a gente fica muito presa a coisas que aconteceram no século passado, na década passada, a gente corre o risco de ter uma informação que já não é mais válida, né? Que já mudou, que já não é mais assim, que hoje já é diferente. Então, o preparo durante a gestação é plenamente informativo. É você buscar informação, é você estudar, é você trazer a tua rede para perto de você, né? Então, os familiares, etc. É conversar com essas pessoas também, trazer o parceiro ou a parceira para perto também, para também se informar junto com você, porque é esse preparo que vai fazer diferença ali na hora que você estiver com o bebê no colo, né? E não o passar ou não aí a bucha. Boa, boa. E aí, estamos terminando. Tem mais 2 itens. O próximo agora Sim. são as pomadas, né? Que elas podem Sim. ajudar ali no começo, se tiver alguma fissura. Você acha que pode ser útil ter em casa? Vamos falar sobre elas, então. As pomadas, elas chegaram aqui no Brasil, né, como uma coisa muito importada, né? Então era uma coisa cara. Era aquela pomada que uma amiga que viajou, que trouxe, né? Era bem assim, né? No passado. E aí eu lembro que eu usei essa pomada. Eu usei a pomada por um momento muito breve ali, porque estava começando a ficar mais assadinho, né? E qual é a promessa dessa pomada? É cicatrizar. Só que depois pesquisando, né? Por isso que eu falo a importância de vocês pesquisarem, vocês estudarem. Pesquisando, eu fui descobrir que essa pomada, ela é feita do sebo da pele de carneiro. Então, a substância que sai ali naquela pomada é sebo, né? Sebo é gordura. Gordura é essa que o teu corpo produz, né? Então, na tua areola, se vocês observarem aí, tem uns pontinhos, parece umas espinhazinhas assim ao redor da areola. Esses pontinhos são tubérculos, né? São glândulas. E elas liberam uma secreção que vai fazer a mesma coisa do que o sebo do carneiro. Então, ela vai ajudar a limpar, ela vai ajudar a não deixar proliferar aqui fungo, bactéria, ela vai ajudar a cicatrizar. Então, tudo isso está no seu corpo. Então, se a gente pensar em comprar uma pomada de 100, 200 reais, né, você vai colocar uma pomada de 100, 200 reais por um peito, que teu próprio peito já produz aquilo, né? Então, a indústria, gente, ela é muito certeira, né? Ela vai fazendo o marketing dela ali em cima de coisas que ela sabe que está sendo um problema, uma questão para aquela mulher, né? Então, muitas mulheres pensam, ai, não, mas o meu peito fissurou, preciso da pomada tal. Não, você pode pegar o teu próprio leite e passar. O teu próprio leite é cicatrizante, né? As próprias células aqui ao redor da tua areola vão liberar também toda a parte de hidratação para ajudar esse mamilo a recuperar mais rápido. E tem um detalhe importantíssimo, Tati, quando a gente fala de pomada. A pomada, ela é oleosa, né? Ela é não sei se vocês já pegaram, né, na pomada, mas ela é um creme que escorrega. Então, imagina, tá tendo fissura. Por que tá acontecendo essa fissura? A gente precisa investigar, né, essa fissura. Não tem como a gente atuar só na causa, né? Botar sua pomada. Não, a gente tem que saber por que tá fissurando, por que tá machucando, qual é o problema aí que tá acontecendo. E a gente vai atuar nessa causa. E aí, se a gente bota essa pomada, e a causa era, por exemplo, uma dificuldade de pega do bebê, a gente vai atrapalhar ainda mais o bebê a pegar, porque vai escorregar. Então, a gente vai estar piorando a causa do problema. Entende? Então, olha só o perigo que é, né, a gente pensar em usar. Então, assim, não é uma coisa necessária e prescindível, não recomendo, inclusive, porque a gente, no fim, acaba não tendo nem evidências que elas são efetivas, né? As evidências que a gente tem são de passar o próprio leite, usar o próprio leite aqui para poder ajudar, né, a cicatrizar essa fissura e principalmente, gente, buscar a causa, né? A gente não tem como tratar um problema que está acontecendo, né, só ali pela dor, né? Só pela fissura, só pelo machucado. A gente tem que buscar qual é a causa, o que causou essa fissura, esse machucado. E aí sim, vocês vão conseguir, né, avançar na amamentação sem ficar ali dependente ali daquela pomada. Ótimo, ótimo. Eu lembro que a pomada eu comprei
porque eu tava no corredor da farmácia e falei, Sim, parte de bebê, assim, acho que eu posso sim, precisar. Trouxe sim, para casa, mas é realmente isso. Eu usei uma vez, mas ela escorregou tanto. Eu falei, não dá, assim, é muito sim, melado, né? E sim, acabou que eu usei o próprio leite e fui sim. pra varanda tomar sol. Então, eu ficava aqui de topless aqui na varanda, tomando um Aham, solzinho com o leite e foi, sim. assim, o suficiente. É o que ajuda. Nosso corpo ele é muito perfeito, né? A gente acaba sendo bombardeada, na verdade, pela indústria, né? A gente vive uma sociedade Uhum, capitalista, então é natural, né, que isso aconteça. Só que quando você tem uma informação, você tem um acesso à informação, você consegue se blindar contra isso, né? Você consegue perceber, isso aqui não é interessante, não. Então isso aqui não é legal. Vou tentar outra coisa, né? Então é bacana a gente ter, né, esse acesso à informação e buscar essa informação aí com evidências, né? Com o que efetivamente uhum. está na ciência. Né? Porque é fácil alguém colocar uma pomada dizendo que ela faz X. Gente, outro dia eu peguei aqui, foi muito engraçado. Eu peguei as minhas cápsulas, né, de vitamina, né, que eu faço reposição. E aí, reposição não, esqueci o nome, mas enfim, eu tomo essas vitaminas. E aí veio um panfleto da farmácia, né, de manipulação, dizendo assim, como é que era? Lipoescultura em cápsulas. Gente, eu olhei aquilo e falei, nossa, gente, que bobagem. Nossa. Como assim, lipoescultura em cápsulas? É, e cada dia vem uma coisa nova, né? Pra seduzir a gente. Sim, Olga, último item. Bomba extratora. Preciso sim. ter no enxoval? Qual modelo? Da pequena, da grande? Vale a pena? Espera para o retorno ao trabalho? Então, a bomba, eu acho que ela entra na mesma questão aí da poltrona, né? Se é possível, se é viável investir em uma bomba, é interessante, sabe? Invista, né? Dentro do teu enxoval. Mas não é um item que você vá precisar ali nos primeiros dias, dependendo, claro, da tua jornada. Por exemplo, uma mulher que acabou de parir um bebê que foi para UTI, ela vai precisar de uma bomba ali, né? A bomba vai ajudar ela pra caramba. Agora, uma mulher que pariu um bebê saudável, que trouxe esse bebê para casa, que esse bebê está o tempo inteiro em contato, mamando, livre demanda, ela não vai precisar da bomba ali, né? Se a mama fica muito rígida, ela consegue facilmente fazer essa extração manual, né? Sem necessitar da bomba. Mas a bomba pode ajudar nesse processo, né? Então vai depender. Agora, se você já sabe, por exemplo, eu sou autônoma, ou eu vou voltar a trabalhar no meu consultório, 2 vezes na semana quando meu bebê tiver um mês. É interessante você ter a bomba, né? Então tudo vai depender da tua logística e da tua dinâmica, né? Podendo investir é interessante. Não existe um modelo único que esse aqui tem que ser esse modelo. Isso não existe, né? Isso vale também para as de gatilho, né? Que são as manuais que você vai, né, apertando Uhum, e em contrapartida com as elétricas, né? Não, a elétrica ela não vai ser mais eficiente do que a de gatilho. Elas têm um valor mais alto do que essas de gatilho. O importante é evitar aquelas que são tipo de buzina, sabe, buzina de padeiro? Evitar esse uhum. tipo e evitar o tipo que é de seringa, né? Que é um pistão que você puxa, assim. Evita esses dois tipos. Agora, de resto, busca aí o que você se sente mais confortável, o que você pode pagar também. Porque não adianta, né, também você pensar, não, vou comprar aquela bomba importada, tem bomba que custa R$ 5.000, né, gente? E aí você compra aquela e você não se adapta. E aí, o que você faz, né? Então, assim, se puder alugar antes, se puder ver com uma amiga, né? Se puder esperar para esse momento, é o ideal, né? O que eu faço muito aqui com as minhas clientes, com as pessoas, né, conhecidas? Eu empresto as minhas. A mulher no início vai vendo o que ela se adapta, né? Eu levo várias, ela vai vendo o que ela se adapta melhor e ela faz a compra dela depois, né? Porque senão a gente acaba investindo num item que é carérrimo, que talvez a gente nem precise usar, né? Tem mulheres, por Uhum, exemplo, que não vão se afastar do bebê e que pegam a dinâmica de fazer a extração manual com muita facilidade. Então, eles nem usam a bomba, né? E claro, depois você pode vender, né? Tem tudo isso. Mas, assim, podendo pegar emprestado, podendo alugar no primeiro momento, eu acho bem mais interessante, assim, né? Do ponto de vista financeiro, né? Do quanto a gente investe no enxoval. Agora, tendo aí, né? Alguém vai dar, alguém vai viajar para fora, vai comprar um que é bem mais barato, né? Do que aqui. Aí é interessante, né? Mas, assim, não existe uma resposta única, porque vai depender realmente da dinâmica de cada família. uhum. Ótimo, ótimo. É, eu cheguei a alugar também, foi muito bom. E hoje tem várias empresas, é um pouco novo, né, essa modalidade de alugar, mas hoje já tem muita Tem. empresa que aluga, até que traz em casa mesmo, tem o Sim. serviço de entrega para você não se deslocar.
e ajuda bastante para testar. E aí, até falando de enxoval, para a gente encerrar também, o que inclusive a Daline me recomendou quando eu estava gestante, são lojas de brechózinho, né? De roupa usada. Tem até uma franquia muito, muito grande, muito bacana que vende isso. Então, ajuda muito, porque são produtos, é que a parte de bomba tem que ter algum cuidado por estar esterilizado, né? Ter todo esse cuidado, que é um item ali pessoal. Mas, nossa, tem tanta roupinha, tem tanta coisa. Até se você pensar no bebê, tem roupa da Luísa que a gente nem usou, que já perdeu, não serviu. Quando eu fui ver, assim, eu preferia usar as maiorzinhas, que era mais fácil de colocar também, né? Então, as menores eu acabei nem usando. Então, assim, aquelas roupas, o que eu vou fazer, né? Eu até separei agora essa primeira leva para doação, deu umas 5 sacolas enormes de várias roupas lindas. Tirei ali as que eu mais gostava, né? Os xodózinhos que vai guardar, mas assim, muita coisa que nesses brechózinhos é muita coisa bonita, um preço acessível, de qualidade também, que acho que dá para aproveitar. Mas enfim, Olga, adorei. Muito obrigada por ser tão esclarecedora, ser tão prática, assim. Acho que você traz uma informação de um jeito muito fácil de entender, né? De um jeito muito gostoso, muito agradável. Então, gostei bastante. Meninas, dão um joinha aí se vocês gostaram também. A live vai ficar salva, então se você quiser também, manda para a sua amiga conhecida que conhece, que está gestante. A Olga também faz parte do curso Tudo para Mãe, com conteúdo assim, se for só uma pinceladinha lá no curso, tem muito mais conteúdo, bem mais detalhado, explicando exatamente todas essas fases do processo de amamentação, então desde pega, exatamente o que comprar, isso tudo mais detalhado, organizado lá, com fotinho, com tudo que você pode precisar para esse começo, para ter uma amamentação de sucesso. E se você também quer saber mais sobre o retorno ao trabalho, a Olga fala muito sobre isso no perfil dela, tem curso também, tá super disponível também. E obrigada, Olga. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Obrigada, Tati, pelo espaço, pelo convite. É sempre uma honra, um prazer poder falar de amamentação, principalmente, né, para as grávidas que estão aí, né, com muitas dúvidas, muitas questões, precisando de ajuda. Estou por aqui. Beleza, então beijo. Até mais, a gente se fala. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.